Então, eu acho que a partir do momento que a gente vai cuidar da máquina humana, prevenir, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de buscar conhecimento. Sou fisioterapeuta, eu tenho 21 anos de formada, tem 14 anos que eu atuo na área da ergonomia. Na época que eu me formei, não existia fisioterapia do trabalho. Essa matéria não fazia parte da grade curricular. Então eu tive que correr muito, né, atrás. Eu comecei a ver que começou a aparecer algumas demandas de fisioterapia do trabalho. Eu tinha uma clínica já nessa época que eu tinha muitos atendimentos, mas chegou uma hora que eu tive que colocar numa balança e pesar o que eu queria mais para minha vida. E eu vi que a ergonomia era aquilo que me trazia mais felicidade, mais satisfação. Eu sou da Zona da Mata de Minas, então aqui a gente tem muitas fábricas de móveis, né? Aqui fabrica muito sofá, guarda-roupas, camas. Então a gente vê que tem uma demanda muito grande, tem muita doença ocupacional, porque as atividades são muito repetitivas, né? Então aí a gente vê que nessa época eu comecei, dentro do meu consultório, a ouvir muito sobre ações trabalhistas, por causa das pessoas exatamente trabalhar e não tinha, né, a prevenção. Eu falei, poxa, eu atendo tanta gente de fábrica, eu falei, tem que prevenir. Então eu comecei a buscar esse conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar, né, eu entrei na empresa com a proposta de fazer ginástica laboral. E aí, assim, eu sou muito grata até hoje com a gerente dessa empresa, eu sempre falo com ela, porque ela abriu as portas para mim e falou, confiou no meu trabalho, e eu falei com ela assim, se você deixar eu entrar com a ginástica laboral, eu vou em busca de curso de ergonomia para a gente poder melhorar as doenças da empresa. Eu não sabia nada, eu não tinha conhecimento nenhum. E aí foi quando eu comecei a buscar esses cursos. E como praticamente eu iniciei isso aqui na minha cidade, eu não tinha ninguém para perguntar, que ainda era o pior de tudo. E às vezes, assim, alguns poucos professores que abriam um pouquinho da brecha da gente perguntar, o caminho é esse, o caminho é esse. Vai, tá indo, mas assim, não é aquela coisa que realmente assim, se sente segura. Eu comecei a vasculhar, de repente a Débora começou a aparecer no meu Instagram. Na época eu lembro que você começou a dar a semana da ergonomia e eu comecei a seguir. Eu lembro que eu estava numa viagem, tinha uma aula que era 5 horas da tarde. E eu liguei e eu fui ouvindo, botei meu marido e minha menina por ouvir, e eu ia falando. Eu falei assim, gente, eu falei assim, essa mulher aí, eu falei assim, ela fala minha língua, porque o jeito que ela tá falando, eu estou entendendo. Eu fui me inscrevi para a mentoria, que foi para mim assim, um curso fantástico, porque eu vi que eu fazia propostas erradas, precificava errado, perdia muito contrato com isso. Eu nunca encontrei nenhum curso, alguém que pudesse realmente me falar, alguém que pudesse realmente me demonstrar de uma forma igual você demonstra. Então, assim, não tem como a gente mensurar isso da forma como você realmente consegue passar isso para qualquer aluno, que seja ele iniciante, que seja ele já calejado igual eu aqui com meus 21 anos de profissão. Seu documento, o documento que você passa para gente, aquela planilha final, então, é sem explicação. A maneira como você conseguiu enxergar que era prático, que você ganhava tempo, e que tempo pra gente é dinheiro, com certeza, né? E muito, né? Pouco não. Foi fantástico, né? Essa proposta, do jeito como você dá pra gente, do jeito como você ensina pra gente, e não tem erro, não tem erro. Eu tenho mandado propostas, assim, toda semana eu tenho mandado de 1 a 2 propostas, pelo menos. Eu cheguei a fechar 2 contratos, né, quando a gente iniciou o MDD.
E foi aí, né, que quando eu realmente comecei a executar os documentos da forma como você ensinou. Uma foi de R$ 5.000, que era uma empresa, um laboratório. E teve um outro que eu fiz, ele foi de R$ 15.000. Aí esse já era uma empresa um pouquinho maior. Eu fechei esses 2 contratos, né, entre o MDD e a EP. Mas aí agora com a EP eu fechei esse e já estou com 3 em fase final para poder fechar. Um é de 7.000, um é de 11.000 e eu tenho um de 15.000. E o melhor, Débora, é que no meio do nosso curso de AEP, eu consegui fechar o meu primeiro contrato, né, de AEP, que foi de R$ 9.000. Para uma empresa que não é muito grande, né? Uma empresa que em torno mais ou menos de 70 funcionários. E através desse orçamento, a pessoa já me indicou para outro, que já me indicou para outro. Eu usei todo o conhecimento que você deu na mentoria e aí usei, né, toda aquela base ali para poder fazer a proposta e eu fechei esse orçamento. Pra você ter noção, hoje eu recebi uma mensagem do Tec de Segurança me perguntando assim: boa tarde, Lili, tudo bem? Tudo bem. Eu tô com uma empresa aqui para fazer um orçamento, você tem agenda? Aí eu falei, por enquanto não, daqui 20 dias eu vou ter. Perfeito. Então assim, ele já tá me perguntando se eu tenho agenda ou não. E eu, de coração, eu falo que o curso da Débora foi o melhor curso que eu já fiz. E assim, chegou no final, eu hoje faço um documento maravilhoso, prático, de qualquer pessoa ler, entender, interpretar. E eu já cheguei a pagar cursos muito mais caros do que o seu curso e que não é metade da metade da metade da metade do que você passou. É um curso que te dá um retorno muito bom. Existe demanda, não tem profissional suficiente para a quantidade de demanda que está aparecendo e que vai aparecer. Vale a pena cada centavo que eu investi nos seus cursos. Eu assino embaixo, carimbo, reconheço firma se for preciso, porque assim, realmente foi o curso que realmente me mostrou e me deu de mão beijada ali, muito fácil de executar e de fácil entendimento. Eu dou meus treinamentos, Débora, eu falo assim com as pessoas assim, eu vou falar aqui, gente, da principal máquina que existe, que é uma máquina que ela é muito preciosa, que é a máquina humana. Então eu acho que a partir do momento que a gente vai cuidar da máquina humana, prevenir, a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de buscar conhecimento. Porque seja a sua máquina ou seja a máquina, né, de um colaborador, você tem que fazer o melhor, porque é uma vida que está em jogo ali, que às vezes vai ficar com dor pro resto da vida. E você é responsável por aquilo, né? É uma responsabilidade muito grande.